Galera, tô revoltado, cara. Quem me acompanha no Instagram sabe da minha revolta, porque já gravei vídeo, já coloquei lá. Olha, que patifaria que o Flamengo fez hoje no Maracanã, envergonhando a sua torcida. Como que perde, cara, em casa para um time medíocre como o Central Córdoba? Um time fraco, comum. Cara, o que vocês fizeram hoje em campo? Jogadores do Flamengo. Tomem vergonha na cara. O que vocês fizeram hoje foi ridículo. Que patifaria, que palhaçada, cara, com o torcedor. Não jogaram nada. Muitas finalizações para fora, 19 finalizações e não conseguem fazer gol, cara. Só vou livrar hoje o De La Cruz, que fez um golaço de falta, só. Mais ninguém. Depois aqui do corte do linha de passe, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados do jogo, cara. Poxa vida, eu tô chateado demais, ó. Tô machucado, galera. Meu coração tá dilacerado, cara. Tô puto. Vamos lá pro vídeo, então. Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar o canal, o nosso corte. Se inscreva e ative o sininho. Se você também tá com esse sentimento que eu tô aqui, cara, me ajuda aí porque eu tô precisando de ajuda, hein? Aí voltamos já com imagens da derrota do Flamengo para o Central Córdoba no estádio do Maracanã. Leonardo Bertozzi, Felipe Luiz, por opção, deixou no banco de reservas Wesley, Pulgar e Gerson. Quando acordou, já estava 2-0 para o time argentino, que foi o placar da primeira etapa. Digo a você que, em teoria, um elenco como o do Flamengo não poderia ver o time sofrer tanto por rodar 3 jogadores do time titular. Mas, na prática, a gente viu um Flamengo, sim, muito abaixo, muito vulnerável, né? O pênalti foi, acho que é indiscutível, o pênalti marcado a favor do Central Córdoba. Desatenção em bola parada, né? Uma cabeçada certeira, mas também livre. E depois do intervalo, sim, o Flamengo melhorou, né? Até por causa da qualidade dos jogadores que entraram. Aí você está vendo o pênalti ao que eu me referia, né? Uma mão muito evidente ali do Léo. Pênalti bobo, né? E assim, para o Central Córdoba, cara, assim, eu compararia... o fã de esporte que acompanha há mais tempo vai lembrar da épica vitória do Paysandu na Bombonera, né? Do gol do Yarley, que virou, enfim, talvez a maior vitória da história do time. Credenciou o Yarley a jogar no Boca depois. O Central Córdoba, que não é de Córdoba, né? Central Córdoba é o nome da ferrovia, o time é de Santiago del Estero, participa da sua primeira Libertadores, então certamente era para boa parte do torcedor que veio, não, para o torcedor que veio, todos eles. É o maior jogo da história do clube. É a maior vitória da história do clube. Não é pouca coisa que o Central Córdoba conseguiu fazer hoje no Maracanã. Ganhar do Flamengo. Mas assim, eu vi nessa noite do Flamengo hoje muito daquela época de vacas magras, daquele jogo esquisito de Libertadores que você começa a perceber que não é dia. Só que aquela era uma época em que o Flamengo também não tinha um time tão qualificado, né? Esses resultados aconteciam porque o Flamengo era mais esforçado do que bom. Hoje não, hoje foi uma atuação realmente muito decepcionante. Você pode perceber como no segundo tempo o time ficou exposto aos contra-ataques. O gol sai na cobrança de falta do De La Cruz. De positivo, o Pedro ter voltado. Foi ótimo. Acho que é o maior alento que o torcedor tem para a sequência da temporada. Mas acho que fica a lição. Assim, um jogo de Libertadores você não pode encarar como postura, como se fosse mais um jogo de primeira fase de estadual. Esses jogos, se você não vai bem, eles te cobram. E aconteceu hoje. E curioso é que o Flamengo até começou o jogo bem, né? Começou o jogo criando oportunidade. Do pênalti para frente, o time começou a ficar mais ansioso, o Central Córdoba passou a se fechar melhor, a marcar melhor. E aí o time ficou... o time do Flamengo, ele, em termos de volume de criação, ele é um pouco penso. Porque o lado direito é muito forte. Com o Gerson e com o Wesley. Mesmo com o Arrascaeta em campo, para mim, Gerson e Wesley são os dois melhores jogadores do Flamengo na atualidade. Os dois estavam no banco de reservas. Então, o Varela não é um jogador de atacar o fundo o tempo inteiro e não tinha um meio-campista capaz de pensar e combinar o jogo pela direita. Estava o Plata correndo pela direita, que é outro perfil de jogador. Então, o lado que o Flamengo costuma atacar mais estava desequilibrado. E o outro lado, ele estava descompensado, porque o meio-campista atacante que mais passeia pela esquerda é o Arrascaeta. Ele é um cara que vai da esquerda para dentro. E o Alexandro não é um lateral que baixa tanto. Então, pela esquerda não tinha profundidade, pela direita, que é o lado forte, estavam jogadores que não são os principais.
com 1-0 contra, e o Flamengo teve posse, teve volume, rondou a área, mas foi um time abaixo do que a gente está esperado. Naturalmente, com a entrada dos caras, né, dos cobras, dos feras, no segundo tempo, o time melhorou, pressionou, golaço de falta do De La Cruz, mas não o suficiente para empatar. Uma coisa que me chama a atenção, olhando até de maneira mais ampla, os últimos anos têm mostrado os times brasileiros, muitos, os donos da Libertadores nos últimos anos, e por isso, até pela diferença econômica, a cada competição, a gente aumenta esse nosso olhar de favoritismo, e a primeira fase, a fase de grupos, né, ela mostra vários confrontos de times que são díspares mesmo, de outras realidades. Mas eu fiz aqui um levantamento rápido de cabeça. Foram 9 jogos de brasileiros até aqui na Libertadores. Em apenas tivemos uma vitória por mais de um gol de diferença. Só o Botafogo ontem. Verdade. E o primeiro gol no finalzinho, 88 e tarará. Então, assim, os times brasileiros neste começo não estão conseguindo, nessas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. Os jogadores e hoje foi também, é isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né? Vira uma bola de neve, elas vão dando errado, um gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. Um time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Mas, cara, dá até para entender as vaias, viu? As vaias é pelo o jogo que o Flamengo fez, cara. Maracanã, sabe? Pulsando, lotado quase. E o time entra e não joga bola. Uma pouca vergonha, uma lentidão no primeiro tempo. Daí no segundo tempo voltou desesperado na correria, um time desorganizado, e daí não conseguimos, né? Fizemos um gol de bola parada, um belo gol do De La Cruz e só. É por isso que a torcida vaiou, cara. Como que você perde pro Central Córdoba em casa? Eu concordo com essas vaias aí, cara. No final do jogo tem que vaiar mesmo. Durante o jogo eu não concordo não, mas no final, perdendo para um time estreante na Libertadores, eu concordo com essa aí. Nenhum time pode perder. Nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou tá piorando? Não, tá muito pior. Tá muito pior. As redes sociais ajudam. Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje, você acha mesmo? Já. Ruído? Exagerado? Principalmente na rede social. Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Acho que hoje o time... mas daí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. Não, falando sério. Não é minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já.
Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mas no primeiro jogo você estava bem Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Para, essa bola aqui, cara, dava pro Léo Pereira tirar de cabeça, velho. Eu fiquei analisando esse lance aqui um tempão. Léo Pereira, a bola tava alta. Agora eu já parei depois, né? A bola já caiu um pouco. Cara, dava pra ele tirar de cabeça, galera. Daí ele foi tentar chutar, não conseguiu. Daí o jogador do Córdoba chuta no braço dele, olha só. Tava desfalcado. Gramado. Olha lá. Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num Perdeu jogo o tempo pouquinho mais da bola. traiçoeiro. O próprio Felipe difícil. falou isso, né? É. Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo, tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo jogou ele bem. controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as O oportunidades. Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e Sim. jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dá show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time Mas capaz havia de- essa expectativa. Time capaz Sim. de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora Só o isso, Barcelona. não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Se ele poupou, Daqui a pouquinho, por se esporte. ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 melhores do ano. O Os Zupac, 3 entram no intervalo, o né? Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, Exatamente. do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje, O goleirão aceitou. foi um Flamengo muito desatento defensivamente. Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não tava focado. Porque assim, é curioso como... Sabe o que dá raiva, galera? Eu tô parando aqui porque eu tô lembrando dos fatos. Esse time do Central Córdoba, ele tinha feito 20 gols lá no campeonato dele e ele tinha tomado 18, cara. Aí eu pensei, pô, o Flamengo vai golear esse time, né? Fez 20 gols e tomou 18. Olha o que aconteceu. E a nossa defesa, que é boa, hoje falhou. Pelo amor de Deus, velho. As coisas vão o olhar muda muito de acordo com o contexto. Porque quando o Flamengo está jogando e aí tira jogadores do banco, ou quando tem jogadores machucados e os jogadores que são teoricamente as reservas vão e jogam bem, a leitura é, tá vendo? Com esse elenco, o Flamengo está tão na frente que tem 2 times para jogar. Mas Se quando jogar perde... Se jogar o reserva... Aí quando não tem jogadores importantes e esses jogadores do banco entram, o time vai mal, pô, também não pode poupar. Sim, era pro Flamengo ter jogado melhor mesmo sem os jogadores. Concordo. Né? Era para ter jogado O André melhor. estava falando da disparidade técnica entre os dois times, agora a disparidade econômica entre os dois. Valor do elenco do Flamengo, isso são números do Transfermarkt. Valor do elenco do Flamengo, 220 milhões de euros, 1,45 bi de reais. Valor do elenco do Central Córdoba, 105,6 milhões de reais. Olha aí. 15 vezes mais vale o elenco do Flamengo. Estamos com o Felipe Luiz no gatilho, no ponto, Felipe, para a gente soltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, Fora Esporte, a gente vai ter a palavra esperada, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, explicações depois de, certamente, a sua jornada mais infeliz como treinador do Em Flamengo. termos de desempenho, possivelmente. Em termos de resultado do contexto, seguramente. Sobre o que o Donan falou, do time criar, mas não aproveitar chances, a expectativa é que esse nível de eficiência melhore à medida em que o Pedro ganhe minutos e ganhe condição física para jogar. E aí acredito que a gente vai ver uma dupla Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno saindo um pouco mais e essa dupla trabalhando. Mas esse recorte de temporada e de Libertadores, para mim, mostra a importância do lado direito. Com Wesley e Gerson é uma coisa, sem Wesley e Gerson o time rende diferente, mesmo tendo um elenco tão numeroso, tão vasto como tem o Flamengo. Ele já utilizou nessa alternativa hoje no segundo tempo, né? Porque quando o Pedro entra, ele entra na vaga do Alexandro. Como aí que ele essa puxa o bola Plata não pro entra, lado velho? esquerdo. Pelo amor de Deus, E olha, coloca 90 minutos. uma dupla cara. ali, né? O Bruno Henrique e também o Pedro. O Bruno Henrique tem a bola ali do empate no último lance ali na cabeçada com essa bola na trave. Mas pode ser uma alternativa daqui para frente. O que não dá para acontecer é ser uma análise sempre muito exagerada quando o assunto é Flamengo. Claro. E depois de uma derrota contra um time sem expressão,
com essa diferença econômica de realidade, não dá para ser eternamente um 880. Até agora o saldo é extremamente positivo do que o Filipe Luís está fazendo. Acho que hoje é você ter uma análise do que aconteceu para melhorar. Acho que hoje o time estava muito desatento, né, em bola parada. Em alguns momentos o Central Córdoba foi um time até corajoso, apesar de ser um time reativo, buscando mais contra-ataque, fechadinho na marcação. Ele em alguns momentos subiu a marcação e deu problemas para o Flamengo. O Flamengo teve erros hoje que não são naturais de saída de bola. E aí eu acho que sentiu muito a falta do Pulgar. O Everton Araújo, ele caiu um pouquinho de produção. Acho que é um jogador promissor, mas o momento dele não é bom. Acabou sobrecarregando até mais o De La Cruz. O meio-campo não funcionou. O Gerson já é muito importante para esse meio-campo funcionar. E aí o time ficou desestruturado, principalmente na primeira etapa. Depois, para correr atrás do prejuízo no segundo tempo, eu senti o time muito afobado. Sim. Muito afobado. E aí, né, acabou perdendo pontos importantes. Curiosidade, foi a segunda derrota seguida do Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores, porque no ano passado o time foi eliminado em Montevidéu, mas havia perdido para o Peñarol. Um jogo até com características parecidas com as de hoje. Era o Peñarol, né? Mas na história... Na verdade, a camisa do Peñarol, né? Na história da Libertadores, é o primeiro time argentino a vencer o Flamengo no Maracanã. Que loucura. Pois é. Então, é o tamanho do feito do Central O Córdoba. Racing, né, no jogo em que o Racing elimina o Flamengo, acho que foi empate, né? Exato, foi empate, vitória nos pênaltis. Sendo técnico do Flamengo e o Racing passa nos pênaltis. E foram 27 jogos de invencibilidade do Flamengo com o Filipe Luís. Com mais taça do que derrota. Sim, a derrota pro Fluminense, aquela do Campeonato Brasileiro, foi em outubro de 24. Exatamente. Com um bom tempo com invencibilidade e transformando o time, melhorando o rendimento dos jogadores, encontrando soluções. Ele estava jogando sem o Pedro, por exemplo. Para mim é o melhor camisa 9 do país. Vai precisar de uma sequência para recuperar o seu nível, mas aí adaptou ali o Bruno Henrique. Hoje, de fato, o time não funcionou, mas ele tem todo o crédito do mundo para continuar com o trabalho que ele está executando. É o Grêmio no fim de semana, né? Sim. Fora de casa. Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que pega mais de cobrança é o tamanho do Flamengo na competição e dentro do grupo, né? Porque o grupo é um grupo acessível, né? Os adversários são mais limitados. E a própria tomada de decisão do Felipe, né? Não sei o que ele falou, a gente vai ver já, mas imagino que ele vai chamar para si a responsabilidade de tomada de decisão equivocada sobre a escalação. Né? Provavelmente. Quer dizer, é o primeiro momento de adversidade da carreira do Filipe Luís como treinador. Sim. Sim. É a primeira entrevista coletiva difícil que ele vai dar. Sim. E ele brilhou até hoje nas entrevistas coletivas. Eu espero dele um desempenho compatível, mas, claro, o clima é diferente do que ele está acostumado. A gente vai ter daqui a pouquinho, como eu já prometi ao Foro Esporte, a entrevista coletiva do Filipe Luís, falando da derrota para o Central Córdoba por 2-1. Eu vou trazer aqui, galera, essa entrevista coletiva do Filipe Luís e estou muito a fim de ouvi-lo, de saber o que ele vai falar, as explicações. Porque, cara, na moral... Não tem que priorizar Campeonato Brasileiro quando a principal competição é a Libertadores, cara. Galera, vamos ver aqui a entrevista coletiva do Filipe Luís, cara, depois de Flamengo 1, Central Córdoba 2. Vamos ver agora o que ele vai falar. Cara, eu não consigo acreditar até agora. Eu tô irritado, nervoso, galera. Poxa vida, era 3 pontos na conta. Vamos lá, se você tá com dó de mim aí, cara, de madrugada aqui gravando vídeo, deixa o like aí para ajudar, tamo juntos, valeu? Saudações, quero dar os créditos aqui para ESPN Brasil e também Comembol TV. Vamos lá pro vídeo. Dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida e eram... com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante e não tenho nenhuma dúvida de que
vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas, críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né, no ano. Uhum. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte, você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também no segundo. Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas. Porque, como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado, e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador, porque eu também, querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente, e agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Felipe Luiz, Laje da Alfova aqui da Flamengo TV. Uma situação atípica de fato, né? Perder, sair atrás, ir para o intervalo, perderam também, você também fez 3 alterações, o que não é comum.
que você comentasse como foi o tom da conversa após esse jogo e os principais aprendizados. Não costumo conversar pós-jogo. Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, como o teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante. Felipe, Letícia Marques, do GE. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Correia no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui, e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele fez um bom Campeonato Carioca e no momento que vira a temporada a partir do Campeonato Carioca, aí teve a dificuldade para ganhar do Táchira e do Vitória. Tudo bem que foi uma semana ali muito complicada de logística, em termos de logística, viagem para a Venezuela e tudo. E agora a tendência era que esse jogo contra o Córdoba, na teoria, seria um jogo mais facilitado, menos difícil em comparação a Táchira e até mesmo contra o Vitória. Mas a gente vê que o Flamengo, teve uma grande dificuldade para criar jogadas, tanto que o gol foi de falta. Criar jogadas e finalizá-las bem em gol e fazer o gol. O que o Flamengo tem de diferente, o que aconteceu no Flamengo do Carioca para cá que faz o time não finalizar bem? Não, contra o Inter fizemos várias chances de gol, não concretizamos. Contra o Táchira não foi um jogo bom. Com certeza, concordo contigo totalmente. Contra o Vitória foi um jogo, na minha opinião, no primeiro tempo principalmente, muito bom. No segundo tempo, fizemos chances de gol, tivemos chances no segundo tempo também. E hoje, até o gol, estávamos fazendo um bom jogo e estávamos criando chances de gol. Não era nosso melhor, não era nosso melhor jogo, talvez no controle de jogo e na construção das jogadas. A gente estava sendo um time mais vertical também, porque o adversário nos oferecia mais espaços, arriscava mais e nos oferecia esses espaços e a gente não conseguiu aproveitá-los. E isso porque depende muito da forma que o adversário joga sempre, né? Então, o que aconteceu, que perdemos o jogo. E quando a gente perde o jogo, tudo parece estar horrível. Está ruim, é um caos, e não é. Não é. Temos que sim. Eu tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de bom, porque houveram coisas boas nesse jogo, e houveram coisas ruins nesse jogo, que houveram muitas. E aí meu trabalho é corrigir e tentar trilhar de novo o caminho para poder jogar do jeito que a gente sempre quer. Felipe, boa noite. Gustavo Zupac, escutamos aí o Felipe Luiz e, sem ainda falar em caos, mas para dar uma assustadinha ainda maior para o torcedor do Flamengo, nesse momento a LDU, já estamos caminhando para o final do jogo, no máximo mais 15 minutos, vai batendo o Táchira por 2-0. Chega a 4 pontos, um a mais que o Flamengo, o Central Córdoba também tem 4, e os 2 próximos jogos do Flamengo são fora de casa, na ordem,
contra a LDU e Central Córdoba. O Flamengo deve se classificar, mas não vai ser a moleza que se imaginava. Assim, embora tenha perdido hoje para o Central Córdoba, o jogo da Argentina é um jogo para o Flamengo entrar como favorito para ganhar também. O jogo no Casablanca contra a LDU, aí já é um pouco mais complicado, porque é muito difícil. Raramente os times têm facilidade, até vencem, mas raramente tem facilidade para isso. O Flamengo começa a Libertadores com as mesmas preocupações que começou a última, com o Tite, né? O Tite poupou lá em Bogotá contra o Milionários, perdeu, tinha o Bolívar no grupo que terminou em primeiro, então não é novidade esse começo turbulento. Mas o Felipe, assim, ele chama para si a responsabilidade e ele deixa bem claro um pouco do que a gente falou aqui, que na cabeça dele, mesmo com um time mexido, ele acreditava que... Ele falou assim, mesmo se eu trocasse os 11 titulares, ainda assim o elenco deveria ser suficiente para ganhar esse jogo. Então ele acreditava que poderia jogar. Mesmo assim, assumiu a responsabilidade pela derrota. E falou, olha, ele acreditava que sem Gerson, sem Wesley, sem Pulgar, o Flamengo teria condições e deveria sobrar contra o Central Córdoba. Não sobrou. Ele assume para si a responsabilidade. Sendo assim, a falha dele seria não conseguir mobilizar os jogadores como deveria? Talvez. Esse é um raciocínio meio lógico, que talvez ele até tenha assumido, de certa maneira, na entrevista que ele deu agora. Deu para perceber que ele estava contido, que ele fez questão de dizer, de tudo que aconteceu aqui, ninguém gostou, eu sou o responsável. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas não dá para culpar o Felipe por achar que o time sem 3 jogadores, mesmo sem 3 jogadores tão importantes quanto os 3 que ele escolheu não utilizar hoje, deveria ganhar do Central Córdoba com alguma facilidade. E aí o técnico, ele tem responsabilidade pelas escolhas, não necessariamente pelo mau desempenho dos jogadores que ele escolheu. Não tem... Nossa, cara, não entra na minha cabeça. Se o Gerson, o Éric Pulgar e o Wesley entraram no intervalo, eles poderiam começar jogando. Poxa vida, cara. O resultado poderia ter sido diferente, poderia ter sido outro, né? O Flamengo ataca. 19 finalizações, 70% de posse de bola. De 19, só 7 no alvo. Cara, muito pouco, velho. O que tá acontecendo? E não é de hoje, né? Vencemos o Vitória daquele jeito, 2-1. Vencemos o Deportivo Táchira 1-0, jogando mal também. O Flamengo não vem jogando bem, né? Já faz um tempinho já, cara. Empatamos com o Vasco, ganhamos do Vasco um golzinho de diferença. Ganhamos do Fluminense, depois empatamos em 0-0. Puxa pela memória aí os últimos jogos do Flamengo como que foram. O Flamengo não tá jogando tão bem assim já faz uns jogos, cara. Eu esperava mais. Eu e a torcida, né? Esperávamos mais, né? Então, vamos ver aqui as atuações do Flamengo. Erros defensivos são cruciais para a derrota na Libertadores. Temos aqui o ranking de atuação. Temos aqui a nota do público. Deixa eu atualizar aqui. E a nota do GE. Vamos ver se mudou, né? Nota do público, da torcida. Rossi 4.5, Varela 3.1, Wesley 2.3, Léo Ortiz 3.8, Léo Pereira 2.1, Alexandro 3.2, Everton Araújo 1.8, Éric Pulgar 3.8, De La Cruz 5.6. Eu dou 7 para ele, tá? A mesma nota do GL. Fez um golaço de falta, cara. Quando o cara faz um golaço desse de falta, o Flamengo perde. Cara, se o Flamengo vence hoje, iria valorizar muito esse gol do De La Cruz. Demais. Agora, como perdeu, ninguém vai falar do gol. Arrascaeta 3.0, Juninho 2.0, Gerson 3.2, Bruno Henrique 2.5, Plata 4.5, Felipe Luiz 2.1. Eu tô triste. Tô abalado, abatido, chateado pra caramba, galera. Eu não consigo acreditar, cara. Antes do jogo começar, eu dava a vitória como certo. Vai jogar no Maracanã contra um estreante na Libertadores. Não tem como perder. Na minha cabeça, não tem como o Flamengo perder esse jogo. E daí eles vão lá e conseguem, cara. Poxa vida, velho. Se faz aqueles gols ali antes do pênalti, o Flamengo teve chances de abrir o placar antes do pênalti.
Daí o Léo Pereira comeu mosca, era pra tirar a bola de cabeça, ele foi lá e não tirou. Tentou tirar com a perna. Aí o jogador do Central Córdoba chuta no braço dele, cara. O juiz nem ia dar nada, mas aí tem VAR, né? O VAR chamou e pimba. E daí o segundo gol deles é pra acabar, né, galera? Todo mundo na área ali e ninguém marca, né? Uma falha coletiva, cara. Eu não vou falar mal do Felipe Luiz, cara. Não vou falar mal. Porque o Felipe Luiz tem crédito. E o Felipe Luiz, até esse jogo, ele tava fazendo um trabalho bom. Não vou criticar. Só que eu espero uma vitória lá na Argentina. Tem que vencer lá para compensar essa derrota daqui. E eu espero também, né, que o Flamengo vença o Grêmio no fim de semana, porque poupou pensando no brasileiro. Para a diretoria, para o BAP, Felipe Luiz, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, não é? Então tem que vencer o Grêmio agora. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Tô triste pra caramba, igual você aí, rubro-negro, né? Fazer o quê, né, cara? É a vida, é a vida. Saudações. Fui.